Em instantes você vai acompanhar a mais um episódio especial do meu podcast, que se chama Podcleves, e dessa vez o Podcleves Internacional. E esse podcast está sendo patrocinado pelo Centro Universitário UVERSE, isso mesmo, Centro de Estudos maravilhoso, que você pode conectar agora, e eu tenho certeza que, seja qual for a sua situação, se você ainda não terminou seus estudos, você pode terminar e já ingressar na faculdade, ou se você tem vontade de fazer uma faculdade, você pode conectar lá também, ou se você trancou de repente, você pode conectar lá. E aproveitando o meu cupom de 70% de desconto, para você fazer parte de qualquer curso, você pode conectar agora com eles através desse QR Code, tá bom? A gente se encontra lá e fique agora com mais um episódio do Podcleves. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a um podcast especial, a nova temporada do Podcleves. E hoje é o primeiro episódio da segunda temporada, um episódio extremamente especial. Especial porque estou tendo o prazer de receber hoje, aqui no meu estúdio, na minha casa, uma grande influência minha, um músico que influenciou não só a mim, mas a músicos ao redor do mundo. Também um amigo especial que eu tenho aí já há alguns anos. Então estou muito feliz de receber aqui Calvin Rogers. E agora eu queria saber do Calvin Rogers, um pouquinho da sua história, do começo da sua carreira, A little bit of your story, your career, how you started. I started playing drums at a very young age. Eu comecei a tocar bateria muito jovem. Basically was playing drums before I knew what drums were. Basicamente eu comecei a tocar bateria antes mesmo de eu saber o que era uma bateria. My mother tells a story about how I ruined tons of cookware for her at a young age. E minha mãe, ela conta histórias de como eu destruí centenas de panelas, né, numa idade bem jovem. Beating on her cookware with spoons, and I would be so loud, and we lived in a small apartment. E eu tocava nas panelas ali com as colheres, né? E eu fazia muito barulho. A gente morava num apartamentozinho pequeno. So that was the beginning of me being fascinated with rhythm and with the noise. E essa foi a minha introdução a me ficar fascinado por ritmo e com barulho. From there, my parents bought me a couple of toy drum sets because I was always in church and I was always staring at the drums and trying to get to them. E depois disso, meus pais compraram algumas pequenas baterias de brinquedo, porque eu sempre estava na igreja e ficava olhando para o baterista e tentando chegar até onde estavam os bateristas. Around 8 years old, my parents bought me my first professional drum kit, a Pearl Export. E aos 8 anos de idade, meus pais compraram minha primeira bateria profissional, a Pearl Export, e me deram como presente aos 8 anos. Yeah, my first drum kit, I had a tom's snare, kick drum, and hi-hat, but no cymbals. E no meu primeiro set, eu tinha os toms, eu tinha a caixa, tinha o bumbo, tinha o chimbal, mas não tinha pratos. And so I spent about 4 years, maybe 4 or 5 years, playing those drums every day with no cymbals, just playing basic pocket. You know? Yeah. E aí eu passei basicamente cerca de 4 anos tocando sem prato algum, né? Simplesmente tocando ali os pacotes básicos. Yeah. And from there, my father was also a very busy musician in the city of Chicago as a songwriter and a musician, working with different groups and singers. And so I would spend a lot of time with him being his personal drummer. E depois disso, meu pai ele era um músico muito ocupado como produtor, trabalhando ali na cidade de Chicago, trabalhando com diversos
músicos e Nossa, que cantores legal. da área. Seu pai também músico, então, já estava 100%. So your father also was a musician, so you were 100% in Seu music. pai tocava o quê? What did your Teclado. father play? Keyboard and guitar. Ele tocava teclado e guitarra. I'll show you some videos. Depois eu mostro para você alguns Por vídeos. favor. E então eu trabalhava com ele, estava muito próximo, sendo o baterista pessoal dele. Nossa, que querido. And from there, by people knowing me and being familiar with me, was seeing me with my father, I had established a relationship with a lot of musicians and artists around the city of Chicago. E aí então ali as pessoas me vendo trabalhar com o meu pai, eu comecei a desenvolver diversos relacionamentos com músicos e cantores ali na cidade de Chicago. Legal. Quais foram os primeiros... Eu conheço história, já li muita coisa. I Mas know a little bit of the story and read a lot of things. além da igreja, quem foram os seus primeiros contatos assim, fora desse lance da igreja? Besides the church, what were your first contacts, relationships outside of the church music world? I didn't have a lot of experience outside the church world until I was maybe 16 or 17 years, maybe a little bit before that, maybe 15 or 16 years old. Eu não tive muito relacionamento com música fora da igreja, até que eu cheguei na idade de cerca de 15, 16 anos aproximadamente. It is why I have such high regard for the church and establishment, because during the time I was growing up, it built so many incredible musicians and gave the years and years and years of training camp and training ground for musicians, and for a lot of us, everything we know, we learned at the church. E por isso eu tenho um grande respeito, né, e admiração pelo o trabalho da igreja, Sim. Pela formação, porque durante anos e anos tudo que nós sabemos e aprendemos foi formado na igreja. Na igreja. E qual foi a fase? Eu vi que ele trabalhou com um maestro. I saw that you worked with the Ramsey Lewis. Ramsey Lewis. Ramsey Lewis. Você trabalhou com ele. E assim, com qual idade que você tinha? Quando você trabalhou? How old were you when you started working with Ramsey? So, my second year in high school, I transferred schools and I became a part of a jazz mentors program. E no meu segundo ano do colégio, eu mudei de escola e aí eu entrei num programa de mentoria jazzística. Meu Deus. Yes, that's where I met Ramsey Lewis. He was he was kind of like the spokesperson for the mentors program. E eu então, foi ali que eu encontrei o Ramsey Lewis, porque ele era o palestrante convidado, ou melhor, ele era o porta-voz desse programa de mentoria. Nossa, que legal, cara. So all of this happens at the same time. This is really my first introduction really to truly understanding jazz music. E essa foi a minha primeira introdução para eu verdadeiramente entender a música jazz. Before then, I had maybe seen some videos or heard tapes of, Dave Weckl. My father would listen to Foreplay and the Yellow Jackets. E antes disso, eu conhecia de gravações, de fitas, de vídeos, que eu via um pouco de David Weckl. Meu pai escutava muito Foreplay e Yellow Jackets. But before then, I had not studied any of this music. Mas antes do Mentors Program, eu nunca tinha estudado nenhuma dessas músicas. Só tinha sido mais a cultura da igreja mesmo, né? It was more the culture of the church music there. Yes, absolutely. And then until I met Ramsey Lewis, which is around my second year of high school. E até eu encontrar com o Ramsey Lewis, que era mais ou menos o meu segundo ano da escola, do colégio. E qual foi o momento, Calvin, que você começou a trabalhar profissionalmente, que eu sei que você tocou com o John Pequi e com várias vezes. Qual foi esse momento dessa virada? And when was the moment that you started to work professionally? Because I know that you work with John Pequi and some others, and when was this turn? If you say professionally, I mean, I started receiving money to play drums around 9 years old. Bem, se você for dizer sobre tocar profissionalmente, eu comecei a ganhar dinheiro para tocar bateria quando eu tinha 9 anos de idade. Ai, que
But I started my first kind of real gig was with an artist named Ricky Dillard. E a minha primeira gig de verdade assim com um artista foi com um artista chamado Rick Dillard. Sim, que inclusive tem um DVD que gravou você e o Rex. And including there is a DVD that you recorded with Rex. them and Rex. Yes, the first time I recorded with Ricky Dillard, I was 15 years old. Na primeira vez que eu gravei com Rick Dillard, eu tinha 15 anos de idade. Nossa, que incrível. From there, with Ricky, and then when I graduated, I started playing with Ramsey professionally. I started actually playing with Ramsey. E aí então, isso foi tocando com o Rick Dillard, e aí quando eu me formei, então eu comecei a tocar com o Ramsey. Aí eu tava tocando diretamente com o Ramsey. Incrível. And somewhere around the same time, after graduating, after a couple of years, I started playing with Pastor John P. Key around the time I was 18 or 19 years old. E mais ou menos por essa época também, né, cerca talvez de 1 ou 2 anos depois, eu comecei a tocar com o pastor John P. Key. Eu tinha cerca de mais ou menos 19 anos de idade. Isso aqui ano, mais ou menos. And this was about what year? It had to be about 1998. 1998. Um amigo meu, chamado Ronaldo, There is a friend of mine called Ronaldo. um parente dele gravou nos Estados Unidos você tocando com o João Pequeno numa igreja. One relative of his recorded you playing with John P. Key at a church. Cara, eu fiquei super assustado And I was scared porque eu sei, eu entendo a questão toda técnica sua, que é um nível muito alto, because I understand your technique, which is a very high level. mas a gente chegou até a conversar isso ontem, né? And we were even talking a little bit about yesterday. Mas eu fiquei muito assustado. Tem uma música, o John P. Key chamou assim. There was a music that John P. Key called you. Esse bateria é maluco, cara. And then I said, this drummer is crazy, Esse man. bateria é ligado na energia. He is connected to the power outlet. E eu vi que além disso, cara, And I said, além disso, besides that, tem uma situação muito forte sua espiritual. there is a very strong spiritual situation of yours. E eu vi isso And I saw it. em 1998, nessa fita lá atrás. And this tape back Eu there. tenho ela aqui, tá? I Tá guardada aqui, vou te here. mostrar daqui a pouco. I Vou will show mostrar a you foto pra later. vocês. Yeah, I'll show you the picture. Mas, além disso, But besides, eu vi agora, há 2 anos atrás, 2 years ago, I saw um vídeo seu a video gravado para uma loja. that you recorded for a store. Tava tocando uma música do James Fortin. You're playing a James Fortune track. E eu tava com a minha família assistindo. And I was watching with my family. Tal. E de repente a gente foi visitado pelo Espírito Santo de Deus. And suddenly we're visited by the Holy Spirit. Foi um negócio assim surreal. It Assim. was something really surreal. E eu queria muito que você I would like very much for you compartilhasse com a gente sobre essa sua experiência com o Espírito Santo. to share with us your experience with the Holy Spirit in this way. Sorry. Desculpa. I really love God. Eu amo muito a Deus. And at a young age, E aí, quando eu era bem jovem, I asked God to, I say a lot, I gave my gift back to God. eu digo muito, eu devolvi o meu dom, o meu talento de volta para Deus. And so when I say that, what I mean is just, I said to God, I want to be a blessing to people when they hear me play. E o que eu quero dizer com isso é que eu disse para Deus, eu quero ser uma bênção para as pessoas quando eles me ouvirem tocar. And so I asked God if He would bless my gift and would anoint me. E eu pedi a Deus que Ele pudesse abençoar o meu dom quando Ele me ungisse, que Ele me ungisse para mim, o meu dom. If He would allow me to
share my gift with the world. Se ele me permitisse compartilhar o meu dom com o mundo. And I promised him that if he did that, E eu prometi a ele que se ele fizesse isso, I would promote the gospel of Jesus Christ every opportunity I had. eu iria promover o Evangelho de Jesus Cristo em toda oportunidade que eu tivesse. Drumming is an extension of worship for me. Para mim, tocar bateria é uma extensão da experiência de adoração. It is a prayer closet, O meu quarto de oração, a safe place. lugar de segurança. It is my conversation and my prayer place, a space where I can commune with God. É a minha conversa e o meu ambiente no qual eu posso entrar em comunhão com Deus. And so a lot of times I am able to black out everything and everyone around me. E muitas vezes eu consigo obscurecer e não enxergar ninguém mais no meu ambiente e ao meu redor. And enter that prayer place or that prayer closet or worship space. E eu entro nessa posição, nesse ambiente de adoração, nesse quarto de oração. And that is where me and God we have our moment. E é ali em que eu e Deus nós temos o nosso momento. It took me some time Me levou um tempo to be able to figure out how to use this gift expressively without being a distraction. e me levou um tempo para aprender como usar esse talento, me expressar, né, usá-lo de modo bastante expressivo, sem permitir que se tornasse uma distração. And so even though it's a space of worship for me, I still have to fulfill the assignment of being an accompanist. E apesar de ser o meu momento de adoração e de comunhão, eu ainda tenho que cumprir a minha missão com das companhias que eu tenho. Sim. Isso é muito louco, porque This is crazy eu, quando eu tinha 8 anos de idade, because when I was 8 years old, eu toco também desde muito novo, estava tocando bateria na igreja. I started to play also very young. At a very young age, I was playing drums at the church, E eu fui batizado no Espírito Santo. and I was baptized in the Holy Spirit playing drums. Essa referência, And this reference, isso se tornou uma referência para mim daquilo que eu senti naquele momento. and that became a reference for me of what I felt at that moment. E eu ainda criança, meio sem entender o que estava acontecendo. And I was a child, so I was not really understanding what was going on. O meu irmão me pegou no colo, ele também é músico, My brother got me on his arms, Ele and he falou- also is a musician. e eu soube o que estava acontecendo comigo, ele contando para minha mãe. And I understood what was happening to me because he was telling that to my mother. Ele falou: mãe, ele foi batizado no Espírito Santo. And my brother told my mom, he was baptized in the Holy Spirit. E eu acredito, Calvin, And I believe, Colin, que na nossa vida essas coisas são preciosas. in our lives, these are precious moments. E tudo na nossa vida And everything in our lives parece que quer tirar essa preciosidade da gente. looks like they're trying to take this preciousness from us. E por isso a gente precisa de ter isso como uma pérola guardada em um cofre. That's why we gotta keep this just like a pearl kept in a safe. Minha gratidão a Deus. And my gratitude to God. Ontem, eu tenho 38 anos. Yesterday, I have 38 years. Eu estava tocando I am 30 years e old. estava sentindo a mesma coisa de quando eu tinha 8 anos, há 30 anos atrás. I was playing and I was feeling this, I was having the same feeling that I had 30 years prior. E eu acho que
é uma bênção porque eu acho que é a coisa mais difícil da gente conseguir guardar na nossa vida, no nosso coração. I think that is a blessing because it's one of the most difficult things for us to keep in our lives and our hearts. E por isso eu queria te agradecer por você ser uma referência, não só tecnicamente como um músico incrível, Then I would like to say thank you because you are a reference, not but only by the technique, because you are an amazing musician, mas também conseguindo passar essa mensagem para a gente. but also being able to transmit this message to us. Yeah. Thank you. Obrigado. Thank you. E já emendando nisso, And connecting to this, eu queria citar alguns álbuns I would like to name some albums, some projects, alguns álbuns maravilhosos que você gravou. some wonderful projects that you have recorded. Então, por exemplo, o álbum que você gravou, esse daí que você gravou com o Rick Dillard, For example, this one that you have recorded with Rick Dillard, Byron Cage with Byron Cage, e Marvin Sapp e muitos Marvin Sapp, and trabalhos. many other works. Mas eu queria saber But I'd like to know se tem algum projeto desses if there is any of these que projects de alguma forma foi mais especial para você. that in some way it was most special for you. Martha Munizzi record, No Limits, was special. A gravação com a Martha Munizzi, No Limits, foi especial. I'm not really sure why I love that project so much, but I love the songs on it, the process that we went through in building the songs and the arrangements. It's just something special about that album. Eu não sei exatamente por que pra mim é tão especial, mas a construção do projeto, o nosso processo de desenvolvimento dos arranjos, então tornou esse um projeto muito especial. Vashawn Mitchell created for this. O Vashawn Mitchell, ele criado para isso, ou created for this. That Esse disco é is, muito bom, cara. This is a very good. yes. Israel Hogan Power of One. O Israel Houston, Power of One. Sim. Fred Hammond, Love Unstoppable. E Fred Hammond, Love Unstoppable. And then, probably all the records with my pastor, with Bishop Trotter, Tell the Devil I'm Back. E provavelmente, acho que todas as gravações com o meu pastor, o Bispo Trotter, né, Tell the Devil I'm Back, ou Diga ao Diabo que eu estou de volta. What's to Come is better than What's Been. What the Come? What's to Come Ok. O What's to Come também é outro projeto. is better than What's Been. E What's to Come is better than what it's been. Essa gravação também foi. Yeah. Any of those records with him. Qualquer um desses discos com ele. Não, muito lindo. Calvin, eu queria citar aqui, de todos esses projetos que foram especiais para você, Among all those projects that have been special for you, I'd like to name. tem algumas gravações muito emblemáticas. There are some recordings that was kind of emblematic. A gravação com o John Pecky, The recording with John Pecky, tem um solo de bateria. that there is a drum solo. Isso foi uma coisa muito especial. That was something very special. A gravação também com o Marvin Sapp, The recording with Marvin Sapp a gravação com James Fortin. and the one with James Fortune also. Essas gravações são muito emblemáticas, assim, né? This recording, they are very emblematic. E colocou muitos bateras para estudarem no mundo todo. And all over the world, all the drummers was trying to study that. E aí eu queria saber se você tem alguma história desses álbuns, do John Pecky, do Marvin Sapp, do James Fortin. And I'd like to know if you have any stories of these records, like the one with John Pecky, with Marvin Sapp, or James Fortune. All of them. Todas elas. Please. Let's see. Let's start with Pastor Key, Not Guilty.
começar com o pastor Kia, o Not Guilty. I was a studio recording, Eu estava no estúdio gravando. and so I was in Charlotte recording. I would go to Charlotte and record, 3 to 4 songs over a weekend. E eu ia para Charlotte e aí ao longo do final de semana a gente gravava 3 a 4 minutos. Eu gravava 3 a 4 minutos. And then we would do this in between playing weekend shows. E a gente fazia essas gravações entre meio, estávamos fazendo os concertos de final de semana. So one night after being out for a weekend, we went to the studio and recorded some songs. E aí uma noite depois de ter saído para tocar um show no final de semana, a gente voltou pro estúdio para gravar umas músicas. We were at the studio until about maybe 3 a.m. or 4 a.m. A gente ficou no estúdio até umas 3 ou 4 da manhã. Getting ready to leave out of the door. Eu estava preparando para sair pelas portas. Pastor Key says, "Did you guys record God of Mercy?" Aí o pastor Key perguntou, vocês gravaram God of Mercy? Nossa, At 4 a.m. Às 4 da manhã. meu Deus. So I had to reset up the drums Então aí remontamos a bateria and play God of Mercy, Rain on Us. e a gente tocou God of Mercy and Rain on Us. As the E saiu sun, essa maravilha que vocês as the sun estão was ouvindo. coming up. Conforme o sol estava surgindo. Ah, sim, nasceu junto com o sol. O sol nasceu junto com o So sol. tired. Tá muito cansado. Pô, muito legal. Yeah. Da Marvin Sapp? Marvin Sapp. Aaron Spears was supposed to be the drummer on Thirsty. O Aaron Spears era que deveria ter tocado bateria em Thirsty. Nossa, cara. Yes. Aaron Lindsay had initially reached out to Aaron Spears about the Thirsty album. E o Aaron Lindsay, ele tinha entrado em contato com o Aaron Spears sobre o álbum Thirsty. He also reached out to me as well. E da mesma maneira, ele me procurou, me contatou. We were playing a waiting game, and I was the first to respond and say I was available. E quando ele estava jogando lá o jogo da espera, né? Eu fui o primeiro a responder que estava disponível. Ah, sim. But when I went to text Aaron Lindsay and tell him I was available, E aí quando eu fui mandar mensagem pro Aaron Lindsay e dizer que eu estava disponível, I accidentally texted Aaron Spears. sem querer eu mandei mensagem pro Aaron Spears. And Aaron said to me, Aaron Lindsay called me for the album too. He was waiting for me. I don't think I'm going to be able to do it. Kill it. E aí o Aaron Lindsay me disse, o Aaron Spears me disse, olha, o Aaron Lindsay também me contactou para eu poder fazer, só que eu não creio que eu vou conseguir ter disponibilidade, então vai lá e quebra tudo. Nossa, que legal. Isso é muito bonito de compartilhar, This is very beautiful as you share, porque não tem uma loucura, uma competição para fazer o trabalho. because it shows that there is not this craziness competition to do the work. Não. Você faz aquilo que Deus colocou para você fazer. You do that God has set for you to do. One of my most memorable memories with Aaron Spears was the recording with Marvin Sapp in DC. E uma das minhas memórias mais preciosas com o Aaron Spears foi na gravação com o Marvin Sapp em DC. Aaron spent almost the entire week with me. Every day came to the rehearsals. E aí o Aaron Spears ele passou basicamente quase a semana toda comigo. Todos os dias ele estava nos ensaios. Yes. I have a picture on Facebook that he took of me that has been passed around and shared for years. E tem uma foto minha que ele tirou, né, e que está no Facebook e que tem sido distribuída por muitos anos. Que lindo. É uma pessoa muito especial que eu tive o prazer de conhecer também. He's a very special person that I had the pleasure of meeting. Veio na minha casa, He came in my house. abriu portas para mim nos Estados Unidos com várias companhias. In the United States, he opened up many doors for me with many Uma pessoa de companies. um coração muito grande que eu amo muito. He's a person with a very big heart and that I love so much. E, Calvin, eu queria saber de você,
And I'd like to know from sobre you a construção do álbum do Marvin Sapp, desse álbum. about the construction of this album from Marvin Sapp. The process for this album from É Marvin porque é Sapp. um lance que tem muitas coisas de bateria e tal. Because it's an album that you have a lot of details on drums. Yeah. We rehearsed for a week in Houston. Nós ensaiamos por cerca de uma semana em Houston. And this was about a month before the recording. Isso cerca de mês antes da gravação. And so when we came back together, the week of the recording, we got back together at the beginning of the week. E aí, na semana da gravação, a gente se reagrupou no início da semana. And when we came back together, Aaron Lindsay said he didn't like what I was playing. E quando a gente se reuniu, o Aaron Lindsay, ele disse que ele não gostou do que eu estava tocando. And so he said to me, you're playing all the same things you were playing in the rehearsal. E ele disse, para mim, você está tocando todas as mesmas coisas que você estava tocando nos ensaios. And I was saying, that's what I do. I made my parts, and now I'm going to play them. You know what I'm going to play, I know what I'm going to play, and so now we can just kind of make everything work. E eu disse para ele, isso é o que eu faço. Eu construo as minhas partes e aí agora eu vou tocá-las, vou executar. Porque assim, dessa maneira, eu sei o que eu vou tocar, você sabe o que eu vou tocar e a gente colabora e trabalha e ajusta tudo junto. But to him, it felt a lot mechanical and lacked emotion. E aí para ele disse que parecia que estava muito mecânico e faltava emoção. Meu Deus. So in Cutucou this, a onça. Ele cutucou a onça, fala dele. He said he poked the tiger. but this is 3 days before the recording. He tells me he doesn't like what I'm doing. E isso foi 3 dias antes da gravação que ele me fala, não gosta do que eu estava fazendo. So I was almost not sure what to do, and I almost ruined my relationship with Aaron Lindsay. E eu não tinha certeza do que fazer e isso quase que eu arruinei meu relacionamento com o Aaron Lindsay. Because I said, this is who I am, this is how I play. E eu disse pra ele, tipo assim, esse que eu sou e é assim que eu toco. But my friend Swole, Derek Ray, said, just try it another way, try to do something different. E aí o meu amigo Sol, ele disse, tente de outro jeito, tente fazer algo diferente. And so I did, and I started loosening up in the rehearsals, and Aaron absolutely, he was like, oh man, I love it, this is what I want. E aí então eu comecei a soltar um pouquinho mais nos ensaios e o Aaron Lindsay falou, cara, eu gostei, amei isso, é isso que eu tô falando. Nossa. But Mas I was still a little reserved the night of. na noite eu ainda estava um pouco reservado. I kept it tight for a good portion of the record. Por boa parte do disco eu mantive bem certinho, bem apertado. I loosened up after a while. Eu dei uma soltada depois de um tempo, dei uma So relaxada. after the recording was over with, Aaron went and did the first 3 songs over. E aí depois que já tinha acabado a gravação, o Aaron ele volta e refaz as 3 músicas. And I'm thinking they're never going to use these takes, so I just played a lot busier than I had been playing. E ele falou, eles nunca vão usar esses próximos takes. Então, aí eu toquei muito mais coisa do que eu estava vindo tocando. Yeah. And we got to the 3rd song, Possess the Land. E aí a gente chegou na terceira música, Possess the Land. And Swole said to me, play the other intro. E aí o Swole disse pra mim, toca a outra introdução. Fine, who cares? Eu disse, tá bom, quem se importa? Vai usar mesmo, né? Yeah, and I never thought anyone would hear it, and that's what Aaron used. Eu jamais imaginei que eles iam ouvir e foi exatamente os takes que o Aaron usou. Que lindo, cara. E você sabe que isso, se você não conta, a gente nunca ia saber porque você assistindo o DVD não dá pra ter essa foi realmente uma construção, então não dá pra ter essa sensação.
And if you do not tell us when we watch the DVD, we don't see that. Foi muito bem montado. It was very well mounted, very well compounded in such a way that we do not perceive that it was different thing. James Fortune, Calvin, let's go. E o James Ford, sabe, o Calvin, Let's Go? Sim. Okay, so I recorded the song. I'm done with the song. Aaron came to Chicago to produce the song just with me. E aí, então, tipo assim, já tinha terminado a música, o Aaron, ele veio para Chicago só para produzir a música comigo, só comigo. So we did the song, went part by part. I was finished with it, was getting ready to pack up. E aí, então, fizemos a canção, fomos parte por parte, tinha terminado com ela, estava pronto para guardar minhas coisas. Aaron says to me before we leave, hey Calvin, give me an intro, just like if I just told you to play for the first 2-3 bars leading into the accents, just play that. Play whatever you want to play. E aí o Aaron vira e fala assim, ei Calvin, faz uma introdução, faz um solo que vai levar para o primeiro beat da introdução, né? Como se eu tivesse falado para você tocar cerca de 2 ou 3 partes, 2 ou 3 compassos antes da entrada. Sim. There have the intro for Never Again. E aí essa é a introdução do Never Again. Cara, maravilhoso. Muito som. E aí tem um lance também importante. Also, there is a very important thing. Que é sobre, assim, eu queria que você citasse aqui suas principais influências, depois eu continuo com a minha pergunta. First, I would like for you to mention your main influences, and after I will keep on with my question. Main influences, the first drummers that I studied were the drummers at my church. Bem, as minhas influências são os primeiros bateristas que eu estudei foram os bateristas que tinham na minha igreja. A guy named Arnold Bayman. Cara chamado Arnold Bayman. The late great Arnold Bayman. Esse é o falecido Ray Arnold Bayman. And my 2 cousins. E os meus 2 primos. Larry Roberts Jr. Larry Roberts Jr. Beerus Bolton. E o Beerus Bolton. Those were my first influences on drums. Essas foram as minhas primeiras influências na bateria. Then another guy named Clyde Davis. E aí outro cara chamado Clyde Davis. Those were the people I studied the most. Esses foram os que eu mais estudei. And I wanted to be like them. Eu queria muito ser igual a eles. Everything I did, I tried to emulate them and tried to imitate them. E tudo que eu fazia, eu tentava emulá-los, eu tentava imitá-los. Até I heard Joel Smith. Eu ouvi Joel Smith. Yes. He was my next influence, and for years he was the only thing I listened to. E ele foi minha próxima influência. Durante anos, era só ele que eu ouvia. Every day after school, I went home and air drummed until I found the Lord. E todos os dias eu ia depois da escola, eu ia e tocava no ar até que eu encontrava o Senhor. And then some years later, as a teenager, when I was about 14 or 15, about 15 years old, I met Teddy Campbell. E aí, depois quando eu tinha mais ou menos cerca de 15 anos, eu encontrei o Ted Campbell. And he was another strong influence. I wanted to be like him. I started dressing like him. I grew an afro like him. E aí ele se tornou minha próxima influência. Eu queria ser como ele, então eu comecei a me vestir como ele. Deixei crescer um afro, cabelo, black power como ele. Que lindo. Yeah, I wanted to be like him a lot. Eu queria muito ser como ele. From there, I really got really heavy into 2 drummers who were not playing gospel music, and that was Dave Weckl and Will Kennedy. E depois disso, eu fui muito pesado em 2 bateristas que não estavam tocando gospel music, que era o Dave Weckl e o Will Kennedy. And then lastly, I started studying 2 drummers who, to me, were similar, just opposite sides and genres. E pra mim, depois eu comecei a estudar outros 2
que eles eram parecidos, só que dos lados opostos da lista de bateristas. Terry Baker, Terry Baker Ricky Lawson. e Rick Lawson. And right in the middle, I was also heavily influenced by Gerald Hayward. E bem no meio, eu era altamente influenciado pelo Jay Harold. Essa sua resposta desses bateras todos vem passando um filme na minha cabeça. Your answer on all of those drummers, I have kind of a movie going on my head. Porque eu vejo você tocando esses caras, eu vejo a máquina maravilhosa do Rick Lawson. I saw you playing and I hear the wonderful machine of Rick Lawson. Vejo a beleza da colocação das notas da musicalidade do Ted. And the beautiful way that Ted used to put the notes. O lance do Will Kennedy, também da musicalidade dele, que é super diferente, que já é um lance assim, muito ligado ao piano, né? He also did the sound of Will Kennedy, which is very different from his musicianship. Is that it's just like he was playing a piano. The Sensitivity. Sensitivity. Eu acredito que seja por conta do Rossel Ferrante, que ele tá junto o tempo todo, né? Maybe because of Russell Ferrand, that he was always Will connected Kennedy to. plays piano. Plays piano, ok. Will Kennedy. Seriamente? Very. Então pronto, já explicava. Yes. Então assim, você vê que louco, né? Eu sem saber que ele tocava piano, eu sinto muito isso nele. I didn't know that he would play piano, but I can feel on his drumming that. E uma coisa linda que você tem é a And questão, one beautiful thing that you a have sonoridade que você também percebe que você buscou muito isso com o Dave Weckl. Also the sounds that I noticed that you capture from Dave Weckl. Yeah. Então, e nisso tudo, você não virou uma cópia de cada uma dessas coisas. And in all of that, you do not become a copy of all of those. E você criou a sua marca And, com todos esses elementos. and you created your own brand with all these elements. Yes. Então, assim, eu queria saber como é isso para você, por exemplo, de ter essa personalidade. Por exemplo, nos álbuns, de todos os álbuns que a gente falou aqui agora, né? É impossível a pessoa ouvir e falar, não, é o Calvin que tá tocando. And I'd like to know, like, how did you create this personality of yours? Because from all the records that you just mentioned, it's impossible to not listen to it and say that's Calvin's playing. I just took all of the things that I admired most Eu simplesmente peguei todas as coisas que eu mais admiro of all those drummers and I put them together. de todos esses bateristas e eu compressei elas. But when I met Teddy Campbell, he was very determined, and he was very insistent on me not trying to sound like him or anyone else. E quando encontrei o Ted Campbell, ele estava muito determinado e incisivo de que eu não soasse nem como ele e nem como nenhum outro. Que lindo, cara. So he was always pushing me to find my voice, no matter who I was influenced by, whether it was him, Weckl, Terry Baker, Ricky Lawson, Will Kennedy, anyone. He wanted me to be the best me. It was okay for me to be influenced by them, but he did not want me to be a replica of anyone else. E aí ele insistiu para que eu pudesse encontrar a minha própria voz, independente de quem eu tivesse sido influenciado, quer fosse o David Weckl, quer fosse o Larry Lawson, ele mesmo. Ele insistiu muito para que eu encontrasse o meu som, encontrasse minha voz, e para que eu não fosse réplica de ninguém, mas sim, fosse eu mesmo. All the things that I love about those drummers and add worship and the anointing. E todas as coisas que eu amo sobre esses bateristas é o ato, a adoração e a unção. Isso aí, lindo.
E é muito louco que o Gordon Campbell é um grande amigo meu também. And it's very beautiful because Gordon Campbell is also a great friend A of gente mine. estava viajando de carro aqui no Brasil, And we are traveling by car here in Brazil. aí eu tava tocando uma música, eu falei, cara, I was playing one song and I said, man, quem será que tá tocando essa música? who's playing that song? E ele falou pra mim, o Calvin não é. He said, it is not Calvin. É, porque o Calvin, é tudo muito, ele toca muito, o lance do Calvin é muito dentro do tempo, assim, muito tight. Because Calvin is very tight in time. É, então isso é muito lindo, Inside isso é maravilhoso. Inclusive, And this is one. um abraço ao Gordon Campbell, meu grande irmão. A great hug to my great brother. É, Gordon is amazing. Okay. E Calvin, eu queria saber de você, assim, tem muitos bateras que são influenciados por você. And I would like to know from you the following. There is a lot of drummers that are influenced by you. E eu conheço vários nomes. And I know many names. Eu queria saber de você, assim, quais são os bateras da nova geração que você gosta, por exemplo, Josiah Maddox, que é surreal. And I'd like to know from you, from this new generation. One of these example will be Josiah Maddox, which is phenomenal. Isso. Queria saber dele, quem são os bateras americanos dessa nova geração que ele... Like the new generation of American drummers that you... Oh, there are a lot. Tem muitos. Lacey Comer, Lacey Comer, Kwesi, Gracie, you know, of course, Mike Mitchell, Mike Mitchell. guys like that. But Lacey Comer, Kwesi, Lacey Comer, Gracie, Clemens, and Jermaine Poindexter. Clemens and Jermaine Poindexter. Josiah has a brother that plays drums, Leonard Maddox Jr. E o Josiah, ele tem um irmão que toca bateria, o Julia. Yeah. Kwesi, I said Kwesi's name. There are a couple of other guys. Eu falei o nome do Gracie, mas existem alguns outros caras. I have to look. Maybe it Eu is. teria que olhar na minha. Tucson. 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 Yeah. Terrell, is it? I think Terrell Graham. Eu acho que é Terrell Graham. Yeah. It's Mr. You already know. Look at his name. You already know. He's playing with Jason Derulo right now. He used to play with Babyface. Ele costumava tocar com Babyface, ele tá tocando com... Can't think of his He's name. playing with? Jason Derulo. Ele tá tocando com Jason Derulo agora. E ele costumava tocar com o Babyface, mas agora não consigo lembrar o nome. Muito bom. Greg Clark. Sim, canhoto. Tava tudo ao His contrário. left hand. Yes. Maravilhoso. Yeah. Wonderful. Calvin, eu queria, pra gente já encerrar, And for us to... das coisas que você ouve, From the things that you listen, pode citar 3 álbuns. if you can name 3 albums, 3 projects Que são referências pra você. that are reference for you from what you listen to. Babyface Unplugged. O Babyface Lucky Unplugged. Lawson. 3 albums, man. These albums. Kirk Franklin Rebirth. O Kirk Franklin Rebirth. Terry Baker's. Terry Baker. And Provavelmente. maybe Snarky Puppy. Talvez o Snarky Puppy. Yes. Yeah, the record with Spud and Marnell. O álbum com o Sparky e o Larnell. Não, yeah. Amazing. Yeah. Amazing. Maravilhoso. Right now, those are 3 albums I can always find inspiration. Esses são 3 álbuns nos quais eu consigo encontrar inspiração. Sim. Shout out to Robert Seawright, E aí eu quero dar um salve pro Robert Seawright. one of my best friends, and just
an incredible musician. dos meus grandes amigos e músico incrível. ET. Robert é ET. So, like, Robert is just like an E.T. Yeah. An alien, Yeah. Toca tudo bem. Extremamente. Os álbuns que ele produziu do Marlon Butler. All the Assustador. albums that he produced from Myron Butler. Assustador. E do Kirk Franklin também. God's Property. Yes. God's Property. Assustador. Kirk Franklin Christmas album. O álbum de Natal do Kirk Franklin. E aí vem um lance louco falando de você e do Robert. And there comes a great thing talking about you and Robert. Gravação da Kimbrel. Kimbrel's recording. Jeremy Nelson, duas bateras juntas, maravilhoso. Two wonderful drums together. Another interesting story if we have time. Se a gente tiver tempo, tem mais uma história Por interessante. favor, por favor. Okay, so while I was playing with Pastor Key, I played in Houston one night. E enquanto eu estava tocando com o Pastor Key, eu toquei em Houston uma noite. And I get a note as I'm getting off of the drum. Someone hands me a note, and it's from Kim Burrell. Eu recebi um recado, né, uma nota, conforme eu estava saindo da bateria, e era uma mensagem da Kim Burrell. So she says, "Call me tonight, no matter what time. I need to talk to you." E aí estava escrito lá, me liga hoje à noite, não importa qual é o horário, eu preciso falar com você. So I call her, and she invites me to play on her album, her live album that she's getting ready to do. E aí eu liguei para ela à noite, ela me chama para tocar no álbum, aquele Love, que ela estava se preparando para fazer. So she was always doing two drummers, but initially it was supposed to be Sput and Chris Dave. E ela sempre estava fazia dois bateristas, e a priori era para ser o Spud e o Chris Dave. But Chris Dave started playing with Mint Condition. E aí o Chris Dave começou a tocar com Mint Conditions. And so she says to me, and Sput says to her, "Get Calvin." E aí o Spud diz para ela, pega o Calvin. Sput and I had been touring together during the summer with John P. Key and Kirk Franklin and God's Property. E porque eu estávamos viajando com John P. Key e o Kirk, né? Fazendo quando ele estava fazendo God's Property. So Sput and I had built a relationship. We were becoming friends, very close. E aí o Spud e eu tínhamos começado a construir um relacionamento, estávamos nos tornando amigos próximos. But then I got the R. Kelly gig. E aí então eu consegui o trampo com o R. Kelly. Oh, yeah. So then I wasn't able to do the album. I couldn't do the album. E aí então eu não consegui fazer o álbum da Kim Burrell. Right. So I'm in New York with R. Kelly, and we're filming some TV shows, doing The View and Leno and Chris Rock show. E aí então eu estava em Nova York com o R. Kelly fazendo alguns shows, né, alguns shows de TV com o John Lennon, o Chris Rock, o show deles. We do 2 shows, and then we have a bunch of days off. And during the days off, R. Kelly goes back to Chicago and never comes back to New York. E aí nós fizemos 2 shows e aí tínhamos diversos dias livres, né? E aí nesses dias livres o R. Kelly voltou para Chicago e nunca voltou mais para Nova York. Meu Deus. So we ended up canceling the rest of the TV shows that week, and they get ready to send us home. E aí então acabou cancelando o restante das TVs que tinham programado e eles iam nos mandar para casa. I happened to call Maurice Fitzgerald and say, "Hey man, how's the rehearsals going? I'm on my way home. The rest of the TV shows are canceled for New York with R. Kelly." E aí eu liguei pro Aaron e disse pra ele, o Fitzgerald, e disse pra ele, cara, como é que tá? Eu tô voltando pra casa porque todos os outros shows de TV com o R. Kelly foram cancelados. Como é que estão os ensaios? Maurice puts Sput on the phone. E aí o Maurice passa pro Spud. Sput says, "You're going home?" E aí o Spud perguntou, você tá indo pra casa? I said, "Yeah." Eu disse, sim. He says, "No, you're not. Ele disse, não, você vai não. You're coming to Memphis." Você vai vir pra Memphis. Que lindo. And he tells Kim Burrell, E aí ele vai e fala pra Kim Burrell. and they say, "Get him here to Memphis." E aí ela diz, traz ele pra Memphis. So I leave New York, go to Chicago.
Aí eu saí de Nova York, fui pra Chicago and get right on the plane and go to Memphis. e entrei no outro avião pra ir pra Memphis. 2 days before the recording. Mano, Há 2 dias antes da gravação. e aquele disco é um disco complicado, né? And that album is a very complicated one. Yeah. Cara, muito bom esse álbum. It's a very, very good this album. Se a pergunta fosse pra mim de um dos meus álbuns especiais, esse ia estar na lista. If the question was for me about my preferred albums, this album would be on my list. Me and Spud never practiced playing 2 drum sets on that song. Eu e o Spud, a gente nunca ensaiou tocar 2 baterias nessa canção. E soa como uma. It sounds just like one. When we were in the middle of it, I'm like, Spud, stay on the drums. E quando a gente estava meio que no meio dela, eu falei, Spud, fica aí na bateria. And so when we got ready to go to Anything You Want, I said, play. And we played together. E aí então, quando a gente estava pronto para ir gravar o que tinha que gravar, eu falei, toca! E aí a gente tocou junto. Nossa, lindo. During the time where I first started touring, I learned a lot from Spud in a very short time. Durante o tempo que a gente estava fazendo as turnês, eu aprendi muito sobre o Spud em um tempo muito curto. Spud is one of the most educated drummers in the music industry. O Spud, ele é um dos músicos que é mais conhecedor, com maior conhecimento dentro da indústria musical. And so when we were touring together and I was playing for Pastor Key, he was playing for God's Property, I would watch him nightly run that band from the drums. E aí, quando nós estávamos viajando junto, eu tocando com o Pastor Key, ele tocando com God's Property, eu assistia ele noite após noite, dirigir a banda da bateria. Lindo, cara. And I watched him and I learned from him and I learned how to play to audiences, what to play, how to be consistent, how to hold down a gig. E aí, observando ele, eu aprendi como tocar para a audiência, como manter o beat, como segurar a gig. Yeah, and maybe 2 summers. E isso em 2 verões. Cara, maravilhoso. Eu tive o prazer de estar num culto em homenagem a Joe Smith. I had the pleasure to be in a memorial service for Joe Smith. E eu pude ver isso de perto. And I could see that up close. Vocês dois tocando junto. You both playing together. Uma aula. Was a class, master class. This is how me and Spud became brothers. É assim que eu e o Spud nos tornamos irmãos. Muito One weekend, Em um final de semana, we're just talking. estávamos só We see conversando. each other on a gig again with Kirk Franklin and John McKee. Para novamente ver quando a gente ia se encontrar outra vez com o John Key e o Kirk Franklin. Spud is like, hey man, what are you listening? Walks up to me, man, what you listening to? I had on a Walkman, some headphones. E aí eu tinha o fone de ouvido, aí o Spud veio para mim e falou, e aí mano, o que você tá ouvindo? I said, I'm listening to the new Hawkins album. E eu disse, eu tô ouvindo o novo álbum do Hawkins. And Spud goes, oh man, you're into Joel Smith. E ele disse, cara, você gosta de Joe Smith? Yes. Eu disse, sim. Spud, me too. E aí o Spud disse, eu também. Ah, lindo. And from there, E daí em diante, Conectou, não. Yeah. Não, isso aí eu lembro que inclusive no dia I recall that in that day, desse culto que eu ensaiei para tocar uma música, this service that I have practiced to play one of the songs, vocês estavam juntos no carro. you were together, running together in the car. E eu falei, aí eu vi que vocês são grandes amigos, isso é muito lindo. And I saw that you were a great friend. That's so beautiful. Muito bem. E, Calvin, eu queria saber, assim, como que você está se sentindo no Brasil? Você está curtindo o Brasil? Como você sentiu o calor da galera? Como que você está? I'd like to know your feelings about Brazil. How did you enjoy this stay here? Did you feel the warmth of the crowd? How you feeling? absolutely amazing. Absolutamente incrível. I could feel the crowd pulling and hanging on to everything and every note I played last night. Ontem à noite eu pude sentir a galera
tipo, puxando, sugando e se segurando em cada coisa que eu tava tocando. Their energy A energia deles was fuel for me. era combustível para mim. Sim. I played and played and played. I only stopped playing because I felt like I had been playing too long. E eu toquei, e eu só parei de tocar porque eu achei que eu tava tocando já há muito tempo. Não, I could have kept going last night. Ontem à noite eu podia continuar a tocar sem não, muito legal. não. Their energy A energia lá, was magical, mágica. and the people have received me well. As pessoas me receberam muito bem, Big hugs, grandes abraços, warm smiles, sorrisos calorosos, great food. ótima comida. Ah, yes. This is the best trip I've ever been on. Essa é a melhor viagem que eu já fiz. From now on, this will be the bar. De hoje em diante, isso aqui é minha o minha top. régua. É você mesmo. Minha régua. Que legal. Fico muito feliz, Calvin, de I'm so happy saber que deu certo sua vinda. to know that it worked out your coming. Calvin, muito feliz com sua Very vinda. happy for your coming. Eu acredito que isso que está acontecendo agora I believe that this that is happening now é o começo de uma nova história que está acontecendo is the start of a new story that is beginning no Brasil, in Brazil. para a gente poder trazer para o Brasil várias pessoas, For vários us amigos. be able to bring to Brazil many friends. Eu agora vou ter uma gravação minha com vários músicos, amigos nossos de lá. I'm gonna have a recording here with many friends from the US E também vários outros bateras, amigos também que já conectaram comigo. and many other drummers that are friends that connected to me. Frank Bidei me ligou Frank Bidet called me. e muita gente maravilhosa. Many wonderful people. E ontem também a gente tocamos uma música junto, né? Magnify, foi maravilhoso. Yesterday we played one song together. It was wonderful. E isso pra mim é muito legal porque And this for me is so nice eu because sei separar o respeito e a amizade. I know how to differentiate the respect and friendship. E pra mim foi uma resposta, uma resposta não, um cumprimento de uma promessa. And for me that was the fulfilling of a promise. Porque eu lembro exatamente o dia que eu assisti pela primeira vez. Because I recall exactly the day that I watched you for the first time. E o quanto que isso me abençoou. And how that was a blessing to me. A gente poder tocar essa música junto, And we be able to play this song together, muito especial pra mim. very special to me. E com isso, a gente vai, ontem, depois que eu postei, né? And yesterday after I posted, Vários amigos de várias outras cidades do Brasil, many friends from many other cities in Brazil, managers, many managers, eles mandaram muitas mensagens. they sent me a lot of messages No Cleverson, vamos trazer o Calvin também para o nosso estado. and told me, please Cleverson, let's bring Calvin to our state. Então se prepara. So be prepared. E nós vamos voltar, trazer você novamente, We're gonna arrange for you to come back to Brazil. nos organizar com todos esses managers, meus amigos, em vários estados. We're gonna organize with all those managers in all these other states. Em parceria com a C7, a gente vai In partnership with C7, we will passar em todos esses estados. travel to all these states. E você vai poder se sentir abraçado e amado por todo o país. And you'll be able to be held and loved by the whole country of Brazil. Muito obrigado por sua presença, Thank you so much for your presence, pela sua energia, pela sua música maravilhosa. for your energy, your wonderful music, E espero que você volte para os Estados Unidos and I hope that you go back to the United States renovado, renewed. ok? Thank you. Thank you. Obrigado. Thank you for having me. Obrigado por This por has me been receber. amazing. Sao Paulo, I love you. Cleverson, love you. Pastor Tony, my pastor right here, my brother who's been with me the entire week. I can't wait to see you guys again. Cleverson, te amo, obrigado. Pastor Tony, obrigado. Pastor Josué aqui que tem estado a semana inteira comigo, obrigado. E São Paulo, eu te amo. É isso. Thank you, Calvin. Obrigado por inteiro. Obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês. Quero fazer um agradecimento especial aqui à minha equipe, ao Wesley, ao Henrique, ao Thiago, boca de carvão. E a equipe maravilhosa, né? O Júnior também, que ajudou a gente.
Muito obrigado a todos vocês que fazem. Eu acredito assim, ninguém faz nada sozinho. E se você faz alguma coisa sozinho, se você consegue fazer alguma coisa sozinho, se você tivesse um time, você conseguiria fazer muito melhor do que você faz. Então eu sou muito grato a Deus por estar rodeado, a minha esposa, de pessoas maravilhosas que estão trabalhando para vocês verem isso tudo acontecer. E não esqueça de você se inscrever no canal para esse vídeo, também curtir o vídeo para mais pessoas serem alcançadas por esse conteúdo. Beleza? Deus abençoe, muito obrigado a todos vocês e encontro vocês no próximo podcast. Pode ser internacional também, não posso dar spoiler, mas possivelmente vai ser internacional também. Fiquem comigo aí, tamo junto, Deus abençoe, muito obrigado, peace. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora aqui nesse vídeo especial do podcast. Lembrando você, todos esses episódios são patrocinados pelo Centro Universitário Versus. Se você ainda não conhece, é bem simples. Só você clicar aqui nesse QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui da tela para você conhecer. Eu tenho certeza que vai te ajudar